Fala galera, eu estava olhando a documentação do Svelte 5 e eu notei que teve uma runa que eu não falei sobre, que é a runa $host. Provavelmente eu pulei ela em algum momento e esqueci dela. Por quê? Porque ela só é útil em contextos muito específicos, que é o contexto de você estar usando o Svelte para criar Web Components, tá? Para quem não conhece Web Components são um padrão da, dos navegadores para você implementar suas próprias tags HTML com comportamentos customizados, obviamente usando JavaScript. E o Svelte, por si só, ele tem a possibilidade de você exportar um componente Svelte como um Web Component, tá? E como que isso funciona? Bom, primeiro eu vou apresentar o cenário, que é o cenário clássico, tá? De contadores, tá? Que aumenta e decrementa. Só tem um detalhe aqui. Se você der uma olhada aqui no meu inspetor, vocês vão ver que esse counter buttons aqui, que já é esquisito, porque não existe nenhuma tag HTML chamada counter buttons, né? Mas no caso aqui a gente tem uma. Ela encompassa, né, esses dois botões. E o count está do lado de fora. O que isso significa? Isso significa que esse counter buttons aqui, toda vez que você viu uma tag que não é uma tag do HTML e que parece uma tag do HTML, mas tem um hífen, né? Que essa é um dos requisitos para você ter uma declaração do Web Component, que é o nome tem que ser composto e tem que ter um hífen. Imediatamente ache que isso daqui é um Web Component, tá? Se a gente fizer o inspect dele aqui, na verdade eu acho que eu vou ter que fazer assim, se o Firefox conseguir. Tá vendo? Eu tenho aqui a linha externa do Web Component, tá? Daqui para dentro é um Web Component e dentro dele eu tenho um Shadow Root, tá? Que é basicamente um DOM, só que escondido aqui dentro, tá? Autocontido. E dentro dele eu tenho dois botões, um de decrementar, um de incrementar. Mas, pô, esquisito, né? O componente de fora tá ouvindo o evento do componente de dentro. Como que isso está funcionando? Funciona com o nosso querido e amado $host, tá? Primeiro eu vou apresentar o componente de fora. O componente de fora é um componente Svelte padrão, tá? E ele está renderizando o counter buttons, tá? Que eu estou importando daqui. Só um detalhe, isso daqui, a prova de que isso daqui não é um componente Svelte é a sintaxe, tá? No caso aqui, para isso ser um componente Svelte, o C teria que ser maiúsculo, não poderia ter esse hífen e esse B aqui seria maiúsculo também, tá? Então, isso daqui significa que esse cara está importando esse componente aqui do lado. Vocês veem que eu tenho até essa é a forma de você declarar que você está querendo fazer um Web Component com Svelte, tá? Você abre esses Svelte Options aqui com Custom Element, né? Você está criando um elemento customizado com o nome Counter Buttons. Por isso que a gente pode usar esse cara aqui fora, tá? E esse botão, né? Esse Web Component tem esses dois botões aqui dentro que despacham, né, disparam um evento de decrement ou de increment, tá? E esse dispatch aqui está chamando esse $host. O que esse $host aqui é, então? Esse $host aqui é a instância desse Web Component, tá? Isso daqui facilita muito a vida porque é um pouquinho chato da gente lidar com isso com JavaScript puro. E muitas vezes esse $host aqui, por exemplo, se você não estiver usando o DOM como base, esse host aqui pode ser outra coisa. E esse $host aqui retorna para a gente a instância do elemento, tá? Então, no caso aqui, a gente está chamando o dispatch event, isso daqui é da própria API do DOM, tá? E está levantando um custom event. Esse custom event também é do JavaScript puro, tá? No DOM, nos navegadores. Esse custom event aqui serve para a gente declarar eventos customizados. Por exemplo, tem eventos que a gente já tem
padrão, né? Evento de clique, evento de input, evento de key down, key up, o que for, resize, né? Scroll. Mas a gente pode ter os nossos próprios eventos customizados caso a gente queira fazer alguma coisinha diferente. No caso aqui, a gente está criando 2 eventos customizados chamado decrement e increment, tá? Então, esse cara aqui está levantando um evento para o navegador falando, olha, disparei esse evento aqui de increment. Quem quiser escutar esse evento, escuta esse evento, beleza? E no caso aqui, como que a gente no navegador, né, no HTML, no DOM, como que a gente faz para escutar esse evento, é igual onClick, por exemplo. Só que toda vez que você tem esse on aqui na frente, isso é do próprio JavaScript, do próprio navegador, tá? Toda vez que você tem um on seguido de uma palavra qualquer, essa palavra qualquer aqui é o evento em si, tá? Então, por exemplo, a gente tem onClick aqui, seria o evento de clique. O onDecrement aqui significa que é esse evento de decrement aqui, tá? Então, o que está acontecendo? Na hora que você clica no botão de dentro, o botão de dentro não faz nada, ele só levanta o evento. Ele só fala, olha, tem um evento de decrementar aqui. E o Svelte, do lado de fora, está escutando esse evento e está fazendo count -1. Por isso que esse count aqui está mudando. Beleza? Então a gente tem a comunicação de dentro para fora. Mas também a gente tem a comunicação de fora para dentro, tá? E essa comunicação de fora para dentro é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque a gente está lidando com elementos HTML, né? A gente não está lidando com um componente Svelte. A gente está, né? Na hora que isso daqui é compilado e jogado para fora como um arquivo JavaScript puro, esse cara aqui vai ser acessado no HTML como se fosse um elemento HTML, certo? Então, como que a gente lida com disparar eventos em elementos específicos HTML? A gente obrigatoriamente tem que fazer Document Query Selector, né? Pegar a instância daquele elemento e disparar o evento dentro dele. Também tem um outro detalhe que é, você tem que passar esse Compose True aqui, tá? Porque esse Compose True aqui é o cara que vai fazer com que esse componente de dentro seja permitido de escutar esse evento aqui, tá? Porque a segurança é sempre de fora para dentro, né? Então, no caso aqui, o que a gente está fazendo? A gente criou também um botão do lado de fora e, de novo, outra prova de que isso daqui é um botão do lado de fora é que o de dentro não está pegando os estilos do Tailwind, que resetam os estilos de botão, e esse daqui também é um botão, mas o Tailwind está resetando, né? Então, a gente tem aqui literalmente DOMs diferentes, né? E o que acontece quando a gente clica no reset? Tá? O reset, né, como eu estava querendo provar que a gente pode jogar um evento de fora para dentro, tanto quanto de dentro para fora, né? O reset chama o Document Query Selector, né, do Counter Buttons, ele pega essa instância aqui, certo? E ele dispara o evento de reset. Tá? E esse cara aqui de dentro, de novo usando o $host, né? Eu estou adicionando um event listener aqui de reset que está chamando essa função interna, tá? E eu botei esse internal reset aqui para também deixar claro que o que é interno e o que é externo, tá? E o internal reset vai fazer um console.log do evento, para a gente ver no console do navegador. Ele vai também fazer um console.log do host, para a gente ver exatamente o que isso daqui retorna, tá? E ele também vai disparar o evento customizado de internal reset, que está sendo escutado aqui do lado de fora para resetar a contagem do zero, tá? Então eu estou fazendo, na hora que eu clico no botão, eu levanto o evento, o cara de dentro captura, dispara um outro evento, o de fora captura e reseta para zero. É um pouquinho complicado, mas isso daqui meio que prova que dá para ir de dentro para fora, de fora para dentro, usando eventos customizados, tá? Então vamos testar isso daqui. Pá, zero. Tá vendo? Ele está realmente resetando isso daqui para zero. E se a gente for no console aqui, a gente vai ver, tá? Deixa eu resetar aqui só para a gente ter uma instância só disso. O que a gente tem aqui? O primeiro console.log é o evento em si, tá? Então, esse primeiro objeto aqui é o evento
customizado em si, e você vê que é um evento reset, né? O nome do evento é reset, e todos os clássicos caras de um evento, né? A gente tem o target aqui, por exemplo, a gente tem o elemento aqui, a gente tem, né, se ele faz faz bubble para fora, se ele é cancelável, se ele é composto, enfim, tá? E o segundo, console.log, no caso aqui, é o host em si, é o que isso daqui efetivamente retorna. O que isso daqui efetivamente retorna? Literalmente esse nó do DOM. Tá vendo? Então, na hora que você usa o $host, você tem a garantia de que você está pegando a instância correta daquele web component que você está criando com o Svelte. Show? É um pouquinho complicado, tive que explicar um pouquinho a mais do que estava previsto, mas a ideia é essa, que você, por exemplo, possa estar numa aplicação Vue usando um web component feito em Svelte e você possa fazer essa comunicação de um com o outro sem você ter dor de cabeça, tá? É um caso muito específico, mas para esses casos específicos é muito interessante você ter esse tipo de runa. Beleza? Dúvidas, sugestões de comentários e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.